Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre equação exponencial. Fiquem atentos porque a equação não é difícil, no caso da equação exponencial, porque ela vai estar bem associada com as regrinhas de potência, tá? A gente vai utilizar ela bastante aqui na equação exponencial. Mas vamos lá entender por que é equação exponencial. Primeira coisa, sempre que nós falamos de equação, nós lembramos de quê? De incógnita, que a gente chama lá de x, y, z, ou uma letra qualquer diferente. E essa letra, ela precisa estar onde nesse caso? No expoente. Ou seja, se eu tiver assim, ó, 2 elevado a x, eu vou chamar isso aqui de equação exponencial. Porque se eu tivesse assim, ó, x mais 3 é igual a 9, isso aqui eu chamo de equação do primeiro grau, tá? Então tem que ter muito cuidado com a diferença nos nomes. Mas vamos lá entender. Uma equação exponencial é quando nós temos uma base elevada a uma incógnita. Mas pode ser qualquer base? Não. Então a gente tem que tomar cuidado porque existe uma propriedade para você resolver uma equação exponencial que ela é indispensável para a sua resolução. Então, vamos ficar atentos a essas regras. Primeira coisa, coloquei ele para vocês. As equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita, tá? E essa incógnita ela tem que estar onde? No expoente. Então, essa é a primeira coisa. Foi o que eu representei aqui, tá vendo? 2 elevado a x, pronto. Eu tenho uma base elevada a uma incógnita, ela representa uma equação exponencial. Porém, ainda tem uma regrinha para a base. A base ela precisa ser positiva e ela tem que ser diferente de quanto? De 1, tá? Então, ou seja, se eu tiver aqui 1 elevado a x, eu não posso dizer que isso aqui representa uma equação exponencial, tá? Se eu tiver menos 2 elevado a x, não representa uma equação exponencial. Vocês vão ver com alguns detalhes que tem o caminho da substituição para a gente resolver e tudo mais. Mas, a princípio, é isso que nós sabemos. Não pode ser uma base negativa, tem que ser uma base diferente de 1, e para ser exponencial, eu tenho que ter incógnita no expoente. Teoria principal para uma resolução de equação exponencial. Eu tenho que ter uma base elevada a uma incógnita, que tem que ser igual à mesma base, elevado pode ser a outra incógnita ou a um valor, que é o que nós vamos achar. Então, o que nós tiramos daqui? Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Por isso que ele diz que x tem que ser igual a quanto? A y. Porque essa base vale A e essa base também vale quanto? Vale A. E isso só é válido se a base for maior do que 0 e diferente de quanto? De 1. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem, mas já tem que ter em mente. Equação exponencial, se as bases são iguais, os expoentes também são o quê? Iguais. Eu preciso ter isso em mente para poder resolver. Primeiro exemplo que eu coloquei ali para vocês. Se eu tenho 3 elevado a x igual a 27, eu consigo resolver? A princípio, não. Por quê? Porque do lado de cá eu tenho a base 3 e do lado de cá eu tenho a base 27. Eu preciso ter as bases iguais para que eu possa igualar os expoentes. Então, o que eu vou fazer com esse 27 aqui? Eu vou fatorar. Vou fatorar ele aqui no canto, ó. Se eu fatorar o 27, isso aqui se chama decomposição em fatores primos. Tem que saber decompor. 27, vou dividir por 3, que aí vai dar 9, por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. E depois você vai agrupar os termos semelhantes. Então, nesse caso, eu vou ter 3 elevado ao cubo. 3 é a base e o expoente é a quantidade de vezes que essa base se repete, tá? Não se esqueçam disso. Então, vou reescrever isso aqui, ó. Vai ficar assim. 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao cubo. Agora eu aplico a propriedade da exponencial,
Se as bases são iguais, os meus expoentes também são o quê? Iguais. Então, significa que x é igual a quanto? A 3. Vou fazer a mesma coisa no exemplo de baixo. Para eu resolver, as bases precisam ser iguais. O que significa? Que eu vou fatorar a maior base. Nesse caso, é a base 8. Se eu fatorar o 8, vou dividir por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, por 2, que vai dar 1. A mesma coisa, repete a base e o expoente é a quantidade de vezes que a base se repete. Então, eu posso dizer que o 8 é igual a 2 ao cubo. Agora, eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Se as bases são iguais, os meus expoentes também são o quê? Iguais. Significa que x é igual a 3. Vou resolver o de baixo com a mesma propriedade. O que eu quero mostrar para vocês entre esse exemplo 2 e esse exemplo 3 aqui? Que nem sempre a gente vai fatorar a base da igualdade, tá? Às vezes a gente tem que fatorar a base que está elevado à incógnita. Não tem problema. Eu tenho que identificar as bases precisam ser iguais para que eu possa igualar os expoentes. O que eu preciso fazer em alguns momentos? Decompor o número. E é isso que eu vou continuar fazendo. Se eu decompor o 8, vai dar 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a x, que é igual a 2. Lembra que eu falei para vocês? Vamos utilizar muita matéria lá de potência, aqui, ó. Potência de potência. Quando a gente multiplica o expoente pela potência. Então, aqui ficaria assim, ó. 2 elevado a 3x é igual a 2. Quando não tem nada no expoente, significa que vale quanto? Vale 1. Aí eu continuo com a regrinha. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Agora é só isolar. Esse 3 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Nesse caso, x aqui é igual a quanto? 1/3. Viu que não é difícil? É bem tranquilo, só tem que ter cuidado com as regrinhas e prestar atenção na hora de resolver. Mas se você se basear pelo principal, que é as bases iguais, os expoentes também são iguais, você não vai errar. O restante é tudo regra de potência. Aqui, ó, mais um exemplo para poder vocês identificarem isso, porque aqui nós não vamos decompor o número, até porque não tem como. E um detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, porque vai ter aluno que vai falar assim, professora, você não disse que para ser equação exponencial a base ela tem que ser diferente de 1? Sim, mas é a base da exponencial, não essa igualdade. Porque aqui nós vamos utilizar um caminho que nós aprendemos lá em potência. Se eu tenho 10 elevado a zero, você vai me dizer que isso aqui vale quanto? Vale 1. Se eu tiver 525 elevado a zero, você vai dizer que isso aqui vale quanto? Vale 1. Não importa a base que eu tenha. Se ela estiver elevada a zero, significa que no final vai dar quanto? Vai dar 1. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Eu tenho 4 elevado a x mais 1, que tem que ser igual a 1. Só que para resolver a exponencial, eu preciso ter as bases iguais para que eu possa igualar os expoentes. Então, nesse caso, eu vou trocar esse 1 aqui por 4 elevado a zero. Por que 4 elevado a zero? Porque assim eu vou ter as bases iguais e vou poder igualar quem? Os expoentes. Então, aqui, ó, posso cortar as bases, aí eu vou ter x mais 1 é igual a quanto? A zero. Pronto, agora eu resolvo. Letra de um lado, número do outro. Trocou de lado, tem que lembrar de inverter o sinal. Então, significa que o meu x ele vale quanto? Menos 1. Vou fazer a mesma coisa com esse exemplo aqui do lado, ó. Nós temos 300 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6, sendo igual a 1. O que eu vou fazer? Vou trocar esse 1 por 300 elevado a zero.
Por que 300 mesmo? Para poder ficar com essa mesma base aqui, ó, que está elevado a x² menos 5x mais 6, porque assim eu vou ter as bases iguais, aí eu posso dizer que os expoentes também são o quê? Iguais. Pronto, caiu uma equação do segundo grau. Como é que eu vou resolver? Resolvo o discriminante, b² menos 4 vezes a vezes c, e também acho as raízes, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, tá? Ou você pode fazer soma e produto. Professora, como funciona soma e produto? Você tem que pensar em dois números que se você somar vai dar 5 e que se você multiplicar vai dar 6. Lembrando, a regra da soma e produto, ela só é válida se for uma equação do segundo grau em que o a vale 1, aí eu posso pensar nela, tá? E a soma, você troca o sinal. Se aqui está menos 5, a soma tem que dar 5. Se aqui tiver mais 5, a soma tem que dar menos 5. Não se esqueçam disso, tá? Aí quem são as raízes? 2 e 3. Essa equação do segundo grau ela é uma equação muito comum nas provas. Então, assim, é até importante saber fazer essa ideia da soma e produto para adiantar o seu tempo na prova, tá? Se eu somar 2 mais 3, 5. E se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. Então, essas são as raízes da equação do segundo grau. Mais alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês, que a gente vai trabalhar também com a mesma ideia principal, mas a minha ideia é mostrar para vocês os detalhes e que nós estamos trabalhando tudo de potência, só que na equação exponencial. Aqui nós temos a raiz cúbica de 5 elevado a x, que é igual a 125. Aí vamos lá. O que nós temos de regra principal na equação exponencial? Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, a primeira coisa que nós temos um número que está dentro da raiz. E nesse caso, nós vamos aplicar a regrinha para poder tirar. O expoente fica no numerador e o índice ele fica no denominador. Não pode esquecer disso. Eu sempre falo, quem está por dentro está por cima e quem está por baixo está por fora. Então, eu estou tirando esse número da raiz, porque sempre que eu tenho uma base elevada a um número fracionário, isso representa um número na raiz, tá? Que tem que ser igual a quanto? A 125. Só que o que nós precisamos fazer com esse 125 mesmo? Fatorar. Então, vamos fatorar o 125, que nesse caso, se a gente fatorar o 125, primeiro a gente começa com ele por quanto? Por 5, não é isso? Se a gente dividir 125 por 5, vai dar 25, que aí é por 5 de novo, que vai dar 5, que aí vai ser por 5 de novo, que aqui vai dar 1. Juntando, né, essas bases que são iguais, eu vou ter 5 elevado ao cubo, que aí eu vou trocar no lugar do 125. Aí vai ficar assim, ó. 5 elevado a x sobre 3 é igual a 5 ao cubo. Pronto. As bases são iguais, os expoentes também são o quê? Iguais. Basta multiplicar aqui cruzado. X é igual a 9. Viu como é tranquilo? Só tem que prestar atenção nos detalhes das outras propriedades que a gente utiliza em potência e associar com a equação exponencial. Próximo caso aqui para vocês. Ó, eu tenho a base 4 sobre 3 e aqui eu tenho 3 sobre 4. Preste atenção que nós temos o 4 e o 3 na fração, só que em ordens diferentes. Lá na matéria de potência, nós aprendemos o seguinte: se eu inverter a base, eu posso inverter o sinal do expoente. Então, ou seja, se eu tiver aqui 4 sobre 3, que está elevado a x, mas aqui eu quero 4 sobre 3 também. O que eu fiz? Levei para o numerador e eu trouxe para o denominador. Só que essas bases não estão elevadas a 1. Então, aqui eu coloco
menos 1. É só fazer isso. Sempre que precisar inverter a base, você vai inverter o sinal do expoente. Quando não tem nada no numerador ou no denominador, as potências, significa que vale 1. Então, se as bases são iguais, os expoentes também são o quê? Iguais. Pronto. X ele vale menos 1. Fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Primeira coisa, eu tenho 8 elevado a x mais 1, que é igual. Aqui eu não tenho número fracionário, tá vendo? Mas aqui eu tenho. O que eu vou fazer com essa base aqui? Vou inverter. Vou colocar 2 sobre 1 elevado a menos 1. Lembrando vocês que quando tem 1 no denominador, isso aqui não vale de nada, então não faz diferença. Só que ainda assim, eu não consigo igualar os expoentes, porque as bases elas são diferentes. Só que eu consigo fatorar esse 8 e fazer com que ele fique com a base o quê? 2. Então é isso que eu vou fazer aqui. Se eu fatorar o 8, vai dar, primeiro por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, por 2, que vai dar 1. Como nós já tínhamos fatorado anteriormente, isso aqui é igual a 2 ao cubo. Eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 2 ao cubo, aqui x mais 1, que é igual a 2 elevado a menos 1. Regrinha, potência de potência. Multiplica o expoente pela potência. Como são dois termos, temos que aplicar a distributiva, não esqueçam disso. 2 elevado a 3x mais 3 é igual a 2 elevado a menos 1. Pronto, as bases são iguais, os expoentes também são o quê? Iguais. Então, 3x mais 3 é igual a menos 1. Vou resolver a equação do primeiro grau. Letras de um lado e o número do outro. Então, vai ficar 3x é igual a menos 1 menos 3. 3x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 sobre 3. Pronto, e a gente fecha aqui a primeira parte de equação exponencial.